Fundamentos da Economia, EAD FAGOC, no curso de Direito e Contábeis também, está acompanhando com a gente essa disciplina. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 1º de novembro de 2019, nós temos um encontro marcado, agora aqui no meu relógio, são 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado às 9, porém nós temos muitos alunos que não poderão participar, não virão à nossa aula por questões de agenda, Temos que lembrar que semana passada nós tivemos aula marcada, mas por conta de um temporal, não foi possível nós termos essa aula. Então nós remarcamos para essa semana, mas infelizmente nem todo mundo pôde participar. Então é um prazer estar com vocês aqui, a gente conversar um pouquinho nesse nosso encontro, tá bom? Então nós vamos fazer essa aula para aqueles que não puderam vir, e quem veio tem a oportunidade aí de fazer uma revisão dos temas, do tema 4. Vou dar uma passada rápida ao tema 3, nosso objetivo nesse vídeo é o tema 4, tudo bem? Muito bem, vamos fazer aqui então uma rápida revisão do tema 3, tá bom? Vamos lá. No tema 3, nós falamos principalmente de conceitos macroeconômicos que estão no nosso dia a dia. Que conceitos são esses? Nós falamos sobre inflação, nós falamos sobre o PIB, nós falamos sobre emprego e desemprego, nós falamos sobre investimentos, taxas de juros, câmbio, poupança. Isso tudo está lá no nosso tema 3, tá? E o que é importante ver nesse tema 3? Esses conceitos, tá? Principalmente os conceitos de forma geral. Então, o que é inflação? Primeiro conceito importante: inflação é uma alta generalizada de preços, É um fenômeno econômico que mostra a perda, a desvalorização da moeda. Então, quando eu falo de inflação, significa que a moeda, no nosso caso o Brasil real, já não compra mais o que comprava no período que eu estou comparando. Então, houve inflação no mês de outubro, claro, comparado ao mês de setembro. Houve inflação no mês de novembro, haverá inflação no mês de novembro, compararei ao mês de outubro. Novembro, comparado a novembro do ano passado, houve aumento de preço, então sempre comparado a um outro período. Então, um período comparado a outro período. Eu vou ver então se os preços dos produtos, de forma geral, o nível de preço, ele teve alteração, no sentido de que o dinheiro desvalorizou. O que eu comprava, eu não compro mais. Esse é o conceito de inflação, ok? Passando rapidamente aqui, tem nosso livro. O que o livro muitas vezes não mostra, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: qual que é o problema da inflação? O grande problema da inflação é que ela corrói o poder de compra, principalmente do trabalhador. Por que do trabalhador? Porque o trabalhador, ele não tem condição de aumentar o seu próprio salário. Então, quando ele recebe um salário que normalmente é reajustado uma vez por ano, e as coisas, os produtos, a alimentação sobe de preço, ele perde poder de compra, então ele é o mais afetado. Então a inflação ela corrói o salário, principalmente a inflação corrói o poder de compra do dinheiro. Inflação é ruim? Não. A inflação controlada não é ruim, porque lembra lá dos temas 1 e 2, a oferta e a demanda. Se eu tenho a oferta e a demanda, e se a economia cresce, é natural que os preços subam, O problema é quando esses preços sobem de forma descontrolada, e a inflação então fica sem controle. Isso, os preços sobem demais, o poder de compra cai, as pessoas ficam sem consciência dos valores das coisas, como acontecia na década de 80 e no começo da década de 90, até o Plano Real, época da hiperinflação. Então a inflação
tem essas características, tá bom? Importante você ver. Outro conceito que eu queria frisar é o conceito de produto nacional, do PIB, Produto Interno Bruto. O que é isso? O PIB é o somatório de tudo que foi produzido dentro do país em um determinado período de tempo. Quem calcula o PIB? O governo, através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um instituto muito sério, muito correto, a qual tem dados realmente confiáveis. Então é feita uma medição de tudo que foi produzido no país de forma, claro, legal, existe uma metodologia para isso, e no final avalia-se se, comparado ao ano anterior, ou mês anterior, ou mesmo período do ano anterior, a economia cresceu, ou seja, nós produzimos mais, descontada a inflação. Por que descontada a inflação? Porque, claro, nós vamos produzir mais. Se nós produzimos a mesma coisa que o ano passado e houve inflação, claro que o preço subiu, as coisas subiram, eu vou falar que houve crescimento, não houve, porque a inflação mascarou esse crescimento. Então, tira a inflação e avalia o crescimento do PIB. Por que o crescimento do PIB é tão importante? Porque uma vez que o PIB cresce, cresce a renda. A renda crescendo, eu posso falar em aumento de salários, melhores condições de qualidade de vida, geração de riqueza, geração de renda, crescimento do país, pessoas comprando mais, pessoas consumindo mais e assim por diante. É um ciclo virtuoso. E é interno porque nós estamos falando só de dentro do país, e é bruto porque eu estou considerando ele sem qualquer desconto, né? De menos, como eu já falei com vocês, o desconto inflacionário, que é importante. Então o país cresceu, é importante para nós, o crescimento é importante, porque o crescimento vai gerar emprego, né? É outro conceito importante, a população economicamente ativa, pessoas saudáveis, com idade para trabalhar, empregadas, porque se elas estão empregadas, estão tendo renda, se elas estão tendo renda, elas têm condição de consumir, e o PIB também cresce. O emprego é extremamente importante. Um país que não cresce, eu não posso falar de forma alguma de emprego, tá bom? Outro conceito importante que nós falamos aqui é o conceito de moeda, ok? Também é interessante nós vermos. E juros, moeda e juros. Por que é importante moeda e juros? Porque veja só, nós vivemos um país capitalista, o Brasil é um país capitalista, e o dinheiro é esse que azeita essa economia, a moeda. Então a moeda tem que ser uma moeda confiável, uma moeda forte, uma moeda que possa ser utilizada para fazer o seu papel de comprar produtos, de você poder guardar para o momento de necessidade, para que você possa precificar as coisas. Então a moeda tem que ser algo confiável, tem que confiar na moeda. Para confiar na moeda pode ter inflação muito alta. Como é que as coisas vão se amarrando? Então eu preciso de uma moeda confiável, forte. E quando eu utilizo o dinheiro para qualquer outro fim, e principalmente o fim de poupar, de guardar, da poupança, não a caderneta de poupança, tá? Poupança no sentido de investimento de forma geral, guardar. Eu quero retorno. Qual que é o retorno da moeda? Os juros. Então, moeda, juros, PIB, inflação, emprego, olha, estão tudo costurado entre si. Então, a moeda tem que ser confiável para que eu possa comprar, para que eu possa guardar na hora que eu preciso, para que eu possa precificar as coisas. Uma moeda confiável, as pessoas tendem a guardá-la, a fazer investimentos, a poupar ou consumir. Quando elas consomem, elas compram produtos, quando elas poupam, elas recebem em troca os juros. Então, quando eu tenho juros atrativos, as pessoas poupam mais. Quando eu tenho juros menos atrativos, as pessoas poupam menos e tendem a consumir. Exemplo, ontem o Comitê de Políticas Econômicas, o Copom do Banco Central, anunciou a taxa básica de juros, a taxa utilizada pelo governo para remunerar aqueles que emprestam para ele, ou seja, que compram títulos da dívida pública, em 5% ao ano, a menor taxa da história do Brasil. 5% ao ano é pouco, então tende que as pessoas não vão querer
teoricamente, emprestar dinheiro para o governo, vão preferir consumir. E é isso que o governo quer. O governo está reduzindo a taxa de juros para incentivar o consumo, os crediários, o investimento, o financiamento, para que as pessoas possam comprar. E o governo está muito preocupado que as pessoas comprem mais, porque a inflação está baixa, a inflação está sob controle. Uma vez que a inflação está baixa, nós podemos comprar, que se ela subir um pouquinho mais, não há problema nenhum. Ok? Então, fechando aí essa revisão rápida, muito rápida, nós tivemos aula sobre isso, sobre os principais conceitos. É importante que você pegue esses principais conceitos que estão no tema 3, ok? O que é crescimento econômico, o que é inflação, o que é desemprego. Não se preocupe com cálculos, tá? Estou passando aqui, nada de cálculo, não precisa preocupar. Foca principalmente nesses conceitos que eu falei, o conceito de moeda, o conceito de juros, né? Passe um olho básico todo aqui no material. Atenção para o conceito importantíssimo de PIB, do crescimento econômico, a importância dele para a economia. No mais é isso. Vamos então agora focar naquilo que interessa para nós, que é o tema da aula de hoje, políticas econômicas, política monetária e política fiscal. Vamos lá então, agora para o tema que é o tema da nossa aula de hoje. Você que não pôde vir, você que não veio, acompanhar com a gente aqui de forma resumida, tá? Essa questão, esse tema 4 do nosso Fundamentos da Economia para o Direito. Tem alguns alunos também aí de contabilidade participando com a gente. Primeira parte aqui do nosso tema 4, se estiver com um livro aí também acompanhando, aqui a partir da página 133, né? Nós vamos falar de política fiscal. Então vamos lá. No tema 3, nós falamos basicamente dos conceitos gerais macroeconômicos, ok? Então, fiz aqui uma rápida revisão para vocês. Nós falamos do conceito de inflação, emprego, e é extremamente importante que estes elementos estejam em equilíbrio. Equilíbrio no conceito econômico significa que a economia vai estar previsível, previsibilidade, né? Tentei falar aqui, engasguei. Tem que estar previsível. Então, equilíbrio, quando nós falamos de equilíbrio, é que todos os elementos econômicos estão previsíveis, estão possível de previsão, que estejam em patamares que façam com que a população evolua na sua qualidade de vida, faça com que o país evolua na sua condição, né? Que ele possa ter prosperidade, que é o grande objetivo da economia, a prosperidade da população, da sociedade. Então, que os recursos sejam usados de forma racional, que não esgotemos os recursos, que as pessoas tenham mais igualdade de condições sociais. Então, a economia ela busca isso. Então, quando nós falamos de equilíbrio, nós falamos de um crescimento econômico bom, adequado, inflação sob controle, em patamares aceitáveis, um câmbio que esteja teoricamente estável, bom para importar e exportar, um nível de emprego onde a população possa estar empregada e os jovens que entram no mercado de trabalho possam ter oportunidade de emprego, desenvolvimento econômico com educação de qualidade, com saúde de qualidade, com longevidade, qualidade de vida, né? Que a renda possa ser bem distribuída, né? Que não tenha meia dúzia de pessoas tendo grandes rendas e o resto da população passando fome, que a pobreza seja caminho para a sua extinção. Isso nós falamos de um equilíbrio macroeconômico que todo governo, todos nós buscamos. Então, isso é um equilíbrio macroeconômico. Então, a busca do equilíbrio passa por ações, principalmente do governo, certo?
Eu falo muito que nós temos que analisar a nossa realidade. O Brasil é um país difícil de estudar. E a economia brasileira é uma economia onde há um grande nível de intervenção estatal, tem-se buscado a liberdade econômica. Que seria liberdade econômica? Que os agentes econômicos possam atuar sem grandes tutelas ou protecionismo do Estado, mas o Estado ainda interfere muito, principalmente com as políticas fiscais e com as políticas monetárias, ok? Mas tudo tentando buscar o equilíbrio. Essa tem que ser a busca do equilíbrio, da qualidade de vida, população bem instruída, próspera, né? Um crescimento econômico sustentável. Não adianta crescer muito um ano, no outro ano não crescer nada. Um crescimento econômico bom e sustentável, e assim por diante. Então, dentre os instrumentos, existe o instrumento de política fiscal. O que seria a política fiscal? A política fiscal, basicamente, resume o que o governo ele arrecada e o que o governo gasta. Então é isso aqui. Lembre-se, o governo não produz nada. O governo não produz nada. O governo não produz riqueza, o governo não produz nada. Ele simplesmente capta recursos da sociedade através de tributos, tá? Impostos, taxas, contribuições, e utiliza esses recursos para fornecer para a população determinados serviços, saúde, educação, moradia e manutenção da máquina pública, né? Então, as políticas fiscais são políticas que avaliam como o governo arrecada e como o governo gasta o dinheiro. Mas veja só, o que isso tem a ver com macroeconomia? É simples. Você trabalha e tem sua renda. Parte da sua renda é captada, é tomada através de impostos. Se você está com menos dinheiro, ou seja, está pagando mais impostos, você consome menos. Se você consome menos, você faz com que os estoques das lojas fiquem altos. O estoque alto, a loja não pede produtos, faz pedidos na indústria que não produz, que não pede ao seu fornecedor, que não entrega, que ao ter um nível reduzido de produção manda a gente embora, reduzindo o emprego, as pessoas não comprando, os preços caem, a inflação cai, até mesmo a deflação. Ou seja, eu tenho um ciclo econômico através, por exemplo, da arrecadação de impostos. Então, quando o governo arrecada mais impostos, nada mais ou menos que ele está fazendo é retirando mais dinheiro da nossa renda. Aí nós falamos o seguinte: a renda disponível para o consumo é a renda que nós temos, salários, lucros, juros, menos os impostos que o governo arrecada. Então veja como que é importante. Vamos dar alguns exemplos. Não sei se vocês lembram quando o governo anuncia uma redução de impostos de carros, da linha branca ou qualquer outro produto. Quando o governo faz isso, automaticamente incentiva o consumo daquele produto. Mas quando o governo aumenta o imposto de alguma coisa, ele desincentiva o consumo e ainda faz com que o preço suba, ainda faz com que parte da sua renda seja tomada por ele. Deu para entender? Nós temos o outro lado também, que é quando o governo gasta. Quando o governo gasta mais, ele incentiva a movimentação econômica. Por quê? Ao construir creches, ao construir casas populares, ao fazer obra, a instituir mais hospitais, ele está comprando mais coisas dos fornecedores, empregando construtoras que empregam pessoas, que gastam dinheiro, e assim por diante faz com que a economia desenvolva. Então, quando o governo gasta mais nesse sentido, a economia evolui, o PIB aumenta, mas quando o governo gasta menos, o PIB diminui. Nós chamamos essas políticas de políticas fiscais contracionistas, quando o governo contrai a economia ao gastar menos e aumentar impostos, e políticas fiscais expansionistas, quando o governo expande a economia, incentiva a economia ao gastar mais e cobrar menos impostos. Então a política fiscal, pelo nosso material, é muito clara nesse sentido. Ele vai fazer análise de arrecadação e gastos do governo. Tem um quadro aí na página 135 que dá uma resumida bem clara nisso.
Então, é a política fiscal. Então, quando o governo faz essas ações de política fiscal, ele tem condição de elevar a economia. Então, quando o governo gasta mais e gasta mais do que arrecada, é um problema. Ele tem que buscar financiamento, ele tem que buscar aumentar a tributação, certo? Ele vai tributar mais. Mas veja só, quando o governo gasta mais e faz com que a economia gasta bem o seu dinheiro, faz com que a economia reaja, ela circule, automaticamente, interessante, ele vai ter mais arrecadação, porque ao produzir mais, nós pagamos mais impostos. O problema é quando o governo gasta mal, a economia não reage e o governo tem que financiar os seus gastos cobrando mais impostos à população. É o que nós estamos vivendo hoje, impostos altos, economia meio estagnada, por mal aplicação dos recursos públicos a qual nós pagamos, certo? Então isso é uma política fiscal que interfere diretamente na vida do cidadão, tá ok? Vamos falar agora de política monetária. Vamos falar agora de política monetária, tudo bem? Como o nome já diz, monetária, money, né? Tem a ver com moeda, no nosso caso, o real principalmente, né? Nossa moeda nacional. Então, a política monetária são instrumentos, políticas monetárias são instrumentos que o governo utiliza, assim como a política fiscal, para que possa influenciar, intervir na economia, para que ela possa crescer ou não. Só dar abrir uma informação importante, tanto a política monetária, fiscal, eu falei lá fiscal, que eu tenho a fiscal contracionista ou expansionista, monetária a mesma coisa, e eu falei de equilíbrio lá atrás, importância de manutenção do equilíbrio econômico. Nós temos que entender, é fácil de entender essa questão de política do governo, quando nós imaginamos, por exemplo, um controle de embreagem de um carro no morro. Certo? Eu quero manter o carro em equilíbrio. Então, para manter o carro em equilíbrio, eu tenho que saber dosar entre pisar na embreagem e acelerar. Ou seja, pisar na embreagem, políticas contracionistas, acelerar, políticas expansionistas. Eu tenho que ter esse controle. Quando eu tenho uma grande crise econômica, é como se estivesse pisando no freio, o carro morre. Até que o carro liga de novo, até que eu volto a fazer o controle de embreagem, demora. Eu vou comparar, por exemplo, o Brasil, essa última crise econômica que nós tivemos, a partir de 2014, que vem se arrastando, com uma grande pisada no freio. O carro morreu, né? E agora é difícil ligar o carro acertar de novo o ponto da embreagem. E aí o governo vai tentando ajustar através de políticas monetárias e fiscais expansionistas para acelerar a economia e monetárias e fiscais contracionistas para dar aquela pisada na embreagem para que o carro fique em equilíbrio. Tudo isso com o governo sem muito dinheiro, né? Que é um desequilíbrio nas contas públicas. Então, esse comparativo é bom. Então, a política monetária, assim como a política fiscal, tem políticas monetárias expansionistas e contracionistas. Depende de como eu vou usar o instrumento de política monetária. Quais são os instrumentos de política monetária? Os instrumentos de política monetária são basicamente aqueles que envolvem bancos e o dinheiro em si. Por que bancos? Os bancos têm um poder enorme de multiplicar, de fazer com que a base monetária, a quantidade de dinheiro se multiplique no país. Eu vou te dar um exemplo, eu vou te explicar como isso acontece. O que o banco faz? Eu sempre falo o seguinte: o banco não trabalha com o dinheiro dele, o banco trabalha com o dinheiro de terceiros, com o nosso dinheiro que nós depositamos. Então, suponha que uma pessoa, ela vai ao banco com R$1.000, deposita o seu dinheiro no banco e o banco então dá para ela um extrato. Ela tira o extrato, está lá, beleza, meu dinheiro está aqui. O que o banco faz? Vai pagar para essa pessoa um determinado juro, se for uma aplicação. Se estiver na conta corrente lá parada, nem isso faz. Automaticamente, ao ver que essa pessoa está com dinheiro, o banco então pensa o seguinte: olha, eu poderia emprestar esse dinheiro para alguém. E é exatamente o que ele faz. Então ele pega, a pessoa tinha R$1.000, colocou no banco. E aí uma segunda pessoa vira assim: banco, você tem R$1.000 para emprestar? Ele empresta.
a um juros maior do que ele está pagando para essa primeira pessoa aqui. Ora, essa pessoa tem R$1.000 no banco, mas ele emprestou os R$1.000 para outra pessoa que também tem R$1.000 circulando na economia. Ou seja, o banco transformou R$1.000 em 2.000. Suponhamos que essa pessoa pegou esse dinheiro, pagou alguém que depositou no banco, que emprestou para outra pessoa. O 1.000 virou 3.000. Que depositou no outro banco. Então é o efeito multiplicador do dinheiro. Então o governo tem que ficar de olho nisso. Outra coisa que o governo tem que ficar de olho é nos juros. Porque se os juros estiverem muito altos, as pessoas tenderão a guardar o dinheiro ao invés de gastar, e os crediários ficarão altos e as pessoas não quererão fazer financiamentos ou crediários. Se os juros estão baixos, as pessoas estão mais propensas a gastar o dinheiro e investir no setor produtivo do que guardar no setor bancário. E uma das pessoas que pega dinheiro emprestado é o governo, e aí ele paga a taxa de juros, nós já falamos que é a taxa Selic. Então o governo tem que ficar de olho nisso. Então ele tem alguns instrumentos de política monetária. Quais são os instrumentos? O primeiro instrumento, só para fechar, eu esqueci de falar uma coisa importante logo no começo aqui. A política monetária tem como base defender a moeda. Ok? Defender a moeda. Deixar o estoque monetário dentro do padrão que tem que ser para que não cause inflação e desconfiança na moeda, então proteção da moeda. E também promover, lembra lá, do equilíbrio, o crescimento, o equilíbrio econômico, e crescer com equilíbrio, crescer de forma sustentável, também a moeda tem esse papel. Exemplo da Venezuela, para comprar 1 quilo de carne, você leva um carrinho de dinheiro, né? O Brasil também, pega propaganda aí no YouTube, antiga, televisões a 2 vezes 2 milhões de cruzeiros, 2 milhões de cruzeiros, 1.0 que eu estou nessa moeda, né? Então vamos lá, quais são as políticas? A primeira política é emissão de moeda. Emitir moeda mesmo, muitas vezes até imprimir moeda. Então é controle da emissão de moeda, controle de quanto de moeda está circulando na economia, em papel, em crédito, em banco. Então esse controle de emissão de moeda é feito pelo Banco Central e a impressão de moeda é feita pela Casa da Moeda. Então o primeiro instrumento é esse controle, avaliar se a quantidade de dinheiro que está circulando é o volume necessário para o bom andamento da economia. Porque se falta dinheiro, é um problema, os juros sobem demais. Se sobra dinheiro, inflação. Por isso que eu não posso sair imprimindo dinheiro. Ok? Segundo ponto, para fazer esse controle, ele vai ficar de olho nessa. Lembra que eu falei que eu deposito no banco, e o banco me empresta de novo, ele vai ficar de olho nesse processo. Então o Banco Central, para que não deixe que os bancos fiquem emprestando dinheiro, multiplicando muita moeda, ele obriga que parte do dinheiro depositado nos bancos seja depositado em uma conta compulsória, é obrigatório fazer isso dentro do Banco Central, é o famoso compulsório bancário. Por exemplo, no exemplo que eu dei de R$1.000 para o banco, se eu colocar um compulsório bancário de 50%, vai ser o seguinte: eu ponho R$1.000 no banco, 50, R$500 ele vai mandar, o Banco Central vai poder emprestar só 500. Então lembra que eu falei que o 1.000 vira 2.000? Aqui o 1.000 vira 1.500. Quanto maior o compulsório, menos dinheiro circulando. O compulsório sobe, política monetária contracionista, contrai a economia, menos dinheiro circulando. Quando o compulsório cai, política monetária expansionista. Ok? Muito bem. Outro instrumento de política econômica que eu tenho são as operações de mercado aberto, operações de open market. É quando o governo, através do Banco Central, compra e vende títulos da dívida federal no mercado. O governo precisa de dinheiro emprestado e ele usa isso tanto para financiar investimentos quanto para controlar a moeda. Como funciona isso? Quem que é a pessoa com menor risco de dar calote no Brasil? O governo. Tá? O governo é o menor risco. Então, se o governo me paga 5% de juros, para que eu vou emprestar para você assim? O governo é mais seguro.
Então, o governo é um investimento seguro e muita gente faz investimento no governo. Quando o governo vende títulos, ou seja, olha, estou vendendo títulos aqui da dívida, quem quer comprar? Ele entrega para você os títulos da dívida e recolhe o dinheiro, tirando o dinheiro de circulação. Política monetária é contracionista. Quando ele compra, gente, eu estou recomprando títulos da dívida pública. Ele pega o seu título e devolve o dinheiro. Uma política monetária expansionista. Então é uma forma de controlar a expansão da moeda e a retração da moeda. Toda vez que a moeda expande, é um incentivo ao consumo, ao crescimento econômico. Quando contrai, é o contrário, é incentivo ao controle. Então, por exemplo, se a inflação está alta, a política do governo vai ser monetária contracionista. Se a inflação está controlada ou está muito baixa, o que está acontecendo agora, nós estamos vivendo políticas monetárias mais expansionistas para incentivar o consumo. Tá? Outra ferramenta é as políticas de redesconto do Banco Central. O Banco Central é um banco, é o banco dos bancos, então o Banco Central também empresta dinheiro, sabia? Empresta para quem? Para os bancos. E ele pode cobrar juros mais baixos ou pode cobrar juros mais altos para esse empréstimo de banco. Quando ele cobra juros mais baixos, os bancos pegam mais dinheiro emprestado e reemprestam para as pessoas. Quando o governo aumenta essa taxa de desconto, o Banco Central, ele faz com que o dinheiro fique mais caro, os bancos não pegam ou pegam mais caro, repassam mais caro, uma política fiscal contracionista. Estamos aqui na página 145, tá? Desculpa não ter te falado, nós estamos acompanhando aqui as políticas. Na 146 eu falo da regulamentação e controle do crédito, óbvio. Se o governo controla o crédito, aumentando o crédito, dando subsídios ao crédito, facilitando o crédito, as pessoas compram mais. Senão, as pessoas compram menos. Mais crédito, economia expansionista, menos crédito, economia contracionista. Tá ok? Outra ferramenta que o governo utiliza, que nós vimos ontem, se você pegar aí, dia 30, perdão, não foi ontem, né? Foi dia 30, quarta-feira, o Comitê de Política Econômica do Banco Central pôs a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, em 5%, menor taxa da história. Ou seja, o governo dizendo o seguinte, vai pagar menos juros para quem emprestar dinheiro para ele. E com isso, todos os juros de remuneração de investimento da economia acabam caindo. E aí está perigoso até, por exemplo, quem tem dinheiro na poupança, está perigoso até perder rendimento em comparação à inflação. Não está sendo interessante colocar dinheiro nesses investimentos clássicos, deixar lá, ou até mesmo comprar título do governo. Por que o governo faz isso? Ele quer que nós, ao invés de guardarmos dinheiro, nós vamos consumir ou fazer investimentos em empresas, investimentos no setor produtivo, para a economia crescer. Então, ao reduzir a taxa de juros, eu estou fazendo com que as taxas de crédito e financiamento caiam, mais consumo. As pessoas não queiram guardar dinheiro nesses títulos mais conservadores porque não é atrativo e busquem investir em áreas mais produtivas, mercado de ações e empresas. Né? Então, são a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a base que o governo tem para quando vai emprestar o dinheiro. De forma geral, pessoal, para nós finalizarmos aqui, senão o nosso vídeo fica muito extenso, né? E nosso objetivo é fazer um resumo. O que é importante nesse tema 4? No tema 3 é os conceitos, entender cada um daqueles conceitos. No tema 4, entender o seguinte, que quando nós olhamos no noticiário uma notícia, a taxa Selic caiu, o governo vai aumentar o compulsório bancário, o governo está com desequilíbrio de crédito, vai aumentar imposto. Isso tem impacto no emprego, na inflação e em vários fatores que influenciam a nossa vida. Exemplo, se o governo ele busca fazer mais investimentos, cortar imposto, ele está incentivando o crescimento econômico. Para nós é bom, nós precisamos disso, mas tem que tomar cuidado porque a inflação se eleva. E o governo está sem dinheiro, então vai aumentar tributo, não aguentamos mais tributo. Então toda essa relação ela é importante para nós como cidadão. Na contabilidade, a gente se fala que a gestão influencia diretamente a empresa, estou falando de impostos,
política fiscal, política monetária. Para o gestor de direito, para o profissional que atuará na área do direito, é o entendimento de como as ações do governo podem mudar a economia e a sociedade em si. Então, por exemplo, eu posso ter nesse momento vários outros tipos de investimentos até que não se faziam antes de forma tão comum, que passam a ser feitas agora, as pessoas têm dúvidas e precisam de um apoio jurídico para isso, né? Então, a economia, se ela não vai bem, mais demissões, mais ações trabalhistas e assim vai, e influencia diretamente na sociedade, ok? Espero ter contribuído com vocês aí. Se tiver gente para aula 9 horas, estarei lá. Se não, acompanhe aí. Obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo no YouTube, tá joia? Um grande abraço para vocês.